Quando a gente industrializou a educação, a gente começou a codificar tudo que a gente queria ensinar. Construiu currículos, construiu escolas grandes, como essa daqui, construímos espaços onde as pessoas passaram a vir quase todo dia para aprender, ou pelo menos para assistir aula, talvez, ou talvez nem para isso. Em parte, hoje, as pessoas vêm aqui para se reunir, para se socializar. Drucker dizia, há muito tempo já, há quase 20 anos, que o principal papel das escolas hoje é no processo de socialização e não no processo de aprendizado. Se isso for verdade mesmo, e eu acho que é em boa parte para muitas coisas, qual é que é realmente hoje o papel dos ambientes de ensino em todos os níveis? Fundamental, médio, superior e pós-graduação. Qual é o papel? Qual é o papel? Qual é o papel? Olá, eu sou Silvio Meira. Eu sou de Itaperuá, no interior da Paraíba, onde eu nasci há 60 anos. Passei boa parte do meu ensino fundamental e médio em escolas públicas do interior do Nordeste. Apesar disso, ou por causa disso, eu acabei fazendo ITA, um mestrado em computação, um doutorado também em computação e fui professor durante 36 anos da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu me aposentei como professor titular há 3 meses. A gente aprende o tempo todo, a gente aprende desde a hora que a gente nasce. Como humanos, como primatas, a gente começou a aprender desde a época que a gente começou a existir. A vida inteira é um processo de aprendizado. Você aprendia a se locomover na floresta, você aprendia o que era hostil, o que era amigável, o que dava para comer, o que era que não dava. Quase tudo baseado em experiência, quase tudo baseado na prática, quase tudo baseado no dia a dia, no intenso dia a dia de viver, de aprender e de sobreviver. Alguma hora a gente começou a estruturar sociedades e o processo de aprendizado teve que ser acelerado. Já não era mais suficiente, apesar de ser necessário para cada um, aprender sozinho. Aprender cada um na sua e só as coisas que você queria aprender. De repente passou a ser absolutamente essencial aprender a sociedade ao seu redor. E essa sociedade começou a ser codificada. No processo de codificação da sociedade, nós começamos a codificar também a educação. Nós começamos a discutir o que era que nós tínhamos que saber, como era que nós tínhamos que aprender, no que era que nós tínhamos que formar as pessoas. Isso vem de muito longe, isso vem das primeiras civilizações no Crescente Fértil, talvez antes, na África, isso vem da Grécia Antiga, da academia, isso vem das escolas religiosas, das escolas de formação teológica, e esse processo que sempre foi muito prático, que sempre foi praticado intensamente enquanto a gente aprendia, de repente, há uns 200 anos, 300 anos, ele se tornou industrial, em função de uma mudança que aconteceu há mais de 500 anos. Há mais de 500 anos, um conjunto de pessoas em muitos países, mas epitomizada em Gutenberg, desenvolveu o conjunto básico de tecnologias que massificou a informação, que transformou a informação numa indústria. Nós estamos falando claramente da prensa de tipos móveis e das outras formas de disseminação de informação em larga escala que a sucederam, como a televisão, como o rádio, obviamente como antes o jornal e os repositórios, os grandes repositórios de informação impressa, as bibliotecas. Esta infraestrutura que tornou informação disponível em larga escala para muita gente no mundo todo, acabou criando ao redor dela uma possibilidade de você massificar a educação. O processo educacional massificado, quase como se fosse uma fábrica, quase como se fosse um sistema fordiano, medido por métodos e processos e mecanismos de avaliação de qualidade de Taylor, isso criou as fábricas de educação, que são as escolas. As escolas, em todos os níveis, começaram a se tornar ambientes para onde você mandava pessoas
e esperava que de lá elas voltassem educadas. Antigamente, a gente tinha internato. Na minha época, por exemplo, toda vez que a gente estava fazendo muita trela em casa, a minha mãe ameaçava a gente de ser enviado para um internato em algum lugar e ficar lá só estudando, sem poder brincar, sem poder se divertir e literalmente de castigo, fora do convívio da família, porque a gente estava dando muito trabalho. Essa escola industrial, essa escola que cria esse processo de entrega de um suposto conhecimento que professores ou seres mais experientes ou mais bem formados detêm, para alunos, que são pessoas que estão lá na expectativa de receber essa informação, ela está ultrapassada há pelo menos 500 anos. Os mesmos 500 anos de Gutenberg. Se você fizer um experimento numa sala de aula qualquer, sem usar nenhuma tecnologia adicional a não ser as de Gutenberg, basicamente o impresso, o livro impresso, e você reverter o papel do professor na sala de aula, de deixar de ser alguém que vai explicar o que há no livro ou o que é um assunto a priori para um conjunto de alunos, mandar os alunos estudarem em casa depois e fazer uma prova. Se essa situação for invertida para você fazer simplesmente o seguinte: define o que é que vai ser discutido na próxima aula, diz para os alunos estudarem o que você vai discutir na próxima aula e para trazer esse material pré-estudado para essa aula que a gente vai fazer. Se isso for feito e a aula se tornar um debate, ao invés de um processo de mera exposição de conteúdo, a aula fica muito mais rica. As pessoas vão ter perguntas muito mais interessantes, muito mais refletidas sobre experiências que, de repente, elas tentaram comparar entre o que elas leram no livro, que fala, por exemplo, sobre inovação e empreendedorismo, e qual é a experiência que elas têm na vida real, o que elas leram em outras fontes. Para mim, o principal problema da educação hoje é que a educação vive no universo abstrato das perguntas e das respostas. Se eu tenho perguntas para os meus alunos na educação clássica, é porque eu já dei um conjunto de respostas formalizado, eventualmente, e até bem formalizado, como uma história, a partir do que eu posso fazer as tais perguntas. Mas as perguntas só muito raramente correspondem a problemas que esses mesmos alunos, aprendizes, vão ter encontrado ou irão encontrar na vida real. Para cada problema, há um número infinito de perguntas que a gente pode fazer. Quanto mais criativo for o processo de fazer perguntas sobre o problema, vai ser o conjunto de perguntas e, consequentemente, o conjunto de respostas que a gente vai ter ou vai descobrir para esse conjunto de respostas. Quanto mais conectado à realidade, como parte do processo criativo de descobrir as perguntas sobre os problemas, forem as respostas, mais interessante vai ser o potencial conjunto de soluções que nós vamos ter para os problemas que as pessoas vão enfrentar na prática. Então a gente devia viver no processo educacional num eterno ciclo de geração de conhecimento, de novo conhecimento, de oportunidades de aprendizado que começa em problemas, vai para perguntas, passa por respostas, sai para soluções e volta para problemas. Isso, obviamente, não é um círculo perfeito. Às vezes a gente vai de problemas para soluções, que já não são tão boas quanto deveriam ser, porque o tempo passou, o contexto mudou, os mercados mudaram, as teorias mudaram, volto para problemas e me preparo para fazer perguntas criativas sobre o estado atual do problema e seu casamento com as soluções existentes. Essa dinâmica de problemas, perguntas, respostas, soluções, problemas e assim por diante, para mim é o cerne do processo de aprendizado. Isso não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com métodos, tem a ver com processos, tem a ver com filosofia, tem a ver com questionamentos, tem a ver com abertura, tem a ver com inovação, tem a ver com evolução do processo educacional como um todo e mais, tem a ver com a transformação absolutamente essencial desse processo numa dinâmica de criação de oportunidades de aprendizado, onde talvez quem aprenda mais e sempre seja o professor. Para mim, um dos
principais diagnósticos de que há alguma coisa errada, profundamente errada, com a educação hoje, com o processo de criação de oportunidade de aprendizado, é que muitos de nós educadores achamos que é tecnologia que vai resolver o problema. Não foi o livro que resolveu o problema da educação, da transição da educação entre a Idade Média e o Renascimento, por exemplo. Foi o uso do livro, foi a codificação massiva do conhecimento de milhares, de dezenas de milhares, de centenas de milhares de pessoas à disposição de milhões, de centenas de milhões de pessoas, que mudou a educação que a gente tinha na Idade Média para a educação que a gente veio a ter, por exemplo, na Revolução Industrial. Não foi a tecnologia, foi o uso da tecnologia. O grau de experimentação que a gente pode fazer hoje com tecnologia, até por causa de sua disponibilidade, mobilidade, diminuição radical de custo, disseminação ampla e global, é muito maior, obviamente, do que os experimentos que podiam ser feitos meramente com papel, lápis e livro impresso e bibliotecas na Revolução Industrial. Isso não quer dizer que a gente testando aleatoriamente como se fôssemos ratos perdidos num labirinto, levando um choque aqui e ali, vamos encontrar alguma solução melhor para tecnologia e educação, para o casamento de tecnologia e educação, do que foi encontrado até agora em qualquer contexto. A gente precisa ser muito mais objetivo, a gente precisa saber qual é o problema que a gente está resolvendo. A gente só precisaria de universidades corporativas, em última análise, num sistema educacional perfeito, se esse sistema não funcionasse. Como, obviamente, cada empresa tem a sua cultura, tem os seus valores, tem as suas práticas, tem as suas tecnologias, métodos e processos, é claro que vai haver um aprendizado corporativo muito significativo, além do aprendizado no curso técnico ou na universidade. Mas tem alguma coisa muito errada no sistema educacional brasileiro hoje, quando a gente diz que o Brasil é um dos lugares no mundo onde as universidades corporativas são mais importantes. Elas não deveriam ser, de jeito nenhum. Se as universidades, se as escolas técnicas, se o ensino formal funcionasse muito melhor do que ele funciona, se ele entregasse muito mais valor do que ele entrega, se ele criasse pessoas muito melhor preparadas para executar dentro das suas empresas o trabalho delas, a função delas, e muito mais preparadas, inclusive no entendimento do propósito do trabalho delas. Dentro das empresas, a gente não teria uma importância tão grande como a gente tem hoje para universidades corporativas no Brasil. A gente precisa pensar muito além do puro e simples uso de redes sociais em educação. A gente precisa pensar muito além do uso de smartphones, de tablets, de linguagens de programação, de ambientes virtuais, de Massive Online Open Courses, de cursos abertos e em rede para um grande número de alunos dispersos mundo afora. Claro que essas coisas parecem com evolução hoje, mas nós deveríamos tratá-las muito mais como experimentos que têm que ser validados, que têm que ser avaliados, que têm que ser testados para a gente entender quais vão ser os próximos 50, quais vão ser os próximos 100 anos da educação. Mas se a gente se preparar para que a gente quer hoje já seja muito diferente da que a gente tem hoje, já vai ser absolutamente fantástico. Vai ser uma mudança completamente dramática. E é isso que a gente tem que discutir, é para isso que a gente tem que se preparar. Muito mais os professores e o ambiente educacional, claro, do que os alunos. Porque a maior fonte de ortodoxia, a maior fonte de parálise do sistema são os professores e o ambiente educacional, aí incluído todo o sistema regulatório que é absolutamente velho, que é antigo, que está despreparado para os experimentos que a gente precisa fazer para tentar mudar o status quo da educação no Brasil e no mundo. Eu vim aqui para fazer parte, virtualmente, do departamento de provocação desse evento.
Agora o debate é com vocês. Bom trabalho e até outra. Tchau.